Do jeito que estamos, vamos fechar os nossos olhos para orar. Querido Deus, amorável Pai, muito obrigado porque se passou mais um sábado e com ele recebemos as suas bênçãos. Que o Senhor venha me usar agora para que a gente possa aprender um pouco mais do que o Espírito Santo vai nos passar. Fique conosco durante essa semana, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Estão gostando de Jotá? Diferente, né? Eu gostei bastante também. E o Davidson me pediu para eu estar passando uma meditação curta para vocês. Então, vai ser curta. Não precisam se preocupar com a hora. E eu vou contar uma história para vocês. E o nome do personagem é Lúcifer. Ele vivia no terceiro céu. E pensem que ele era o anjo, porque ele era acima de todos os anjos. Ele era o primeiro dentre os anjos. E ele gostava disso. Só que ele não era o primeiro no reino de Deus. Ele não era o primeiro no céu. E um dia, Deus fez um concílio, chamou todos, inclusive os anjos, e falou assim, olha, a partir de agora esse é meu filho, e eu vou passar todo o poder e autoridade para ele também. Ele vai ser assim como eu. Ele vai ser o arquiteto, porque eles estavam começando a fazer o quê? A criação da terra. E ele queria criar a terra. E ele vai ser o governante de todos os anjos. Ele vai estar acima de vocês. E vocês devem honrar a ele. E devem ter obediência a ele. E todos os anjos se prostraram em adoração. Porque viram a autoridade de Deus e viram que a ele merece toda a glória. Só que no coração de Satanás, no coração de Lúcifer, não estava assim. Ele adorou, mas ele perguntou, por que Cristo? Por que não eu? Eu sou anjo. Eu sou o primeiro dentre os anjos, eu também tenho poder, eu também tenho autoridade. Por que ele? E ele ficou isso, remoendo na cabeça dele. E o que foi que ele fez? Ele chamou todos os anjos. E adivinha qual foi o argumento que Lúcifer usou? Ele falou assim, por que não eu? Porque se a gente nunca teve um governante para os anjos, por que agora? Vocês vão ser escravos. Vocês vão ser só servos. A lei de Deus, ela vai oprimir vocês. Esse governante que é Cristo, não vai ser um governo de amor. Vocês conseguem entender como é atual isso? O que Satanás fala para vocês? Que a lei de Deus oprime. Que o governo de Deus não é bom. Que isso tira a sua liberdade, eles queriam ser livres. E eles falavam isso, vocês têm que ter liberdade, não tem como ter um governante para vocês. E por mais incrível que pareça, naquele lugar puro, verdadeiro, que não tinha sombra de nada de pecado, os anjos se convenceram desse argumento. Falaram, realmente, eu não preciso de um governante, eu posso ser livre. Não preciso de alguém mandando em mim, eu vou ser escravo. Só que não foram todos os anjos que acreditaram nisso. E os anjos que estavam fazendo parte de Cristo, eles começaram a se desesperar. Porque isso estava se disseminando de uma forma grandiosa. Eles começaram a chorar. Eles começaram a desesperar. Eles ficaram em angústia e falaram, não é assim. Cristo, ele está governando e o governo dele é um governo de amor. Todas as ordens que ele passa, nós aceitamos alegremente. Por que você está fazendo isso? Só que Satanás, o coração dele começou a ficar duro e piorou. E ele continuou com esse argumento, e continuou, e cada vez mais anjos estavam fazendo parte disso. E chegou o momento que os anjos que estavam fazendo parte de Cristo foram falar para ele, olha, ainda dá tempo, confesse os seus pecados, se arrependam que Deus vai perdoar. Vocês ainda podem ficar aqui, vocês não precisam estar passando por isso. Só que eles não aceitaram. E alguns, eles quiseram se arrepender. E foram falar para Satanás, Satanás, olha, não dá mais. Eu creio que o governo de Cristo é um governo de amor, eu vou voltar. Sabe o que Satanás falou para eles? Foi tarde demais. Agora não dá mais tempo. Agora vocês vão ter que sofrer todas as consequências, porque Deus não vai mais perdoar vocês. Eles estavam no céu, eles não tinham sido expulsos ainda. Dava
tempo para eles ainda. E é o mesmo argumento que Satanás usa para a gente também. Ainda dá tempo de voltar. Não importa quão longe você tenha ido, mas Satanás fala, não dá mais, acabou. Você tem que ir até as últimas consequências agora. E eles foram até as últimas consequências. Chegou um ponto que Deus falou assim, ele chamou todos os anjos, apareceu Cristo e Satanás, e ele falou, escolham quem vai ser o governante de vocês, tomem uma posição. E foi tomada a posição. E nesse momento, Deus ainda tentou falar com Satanás. Deus ainda apelou para o coração dele. Falou, você não precisa continuar com essa rebelião. Olha que Cristo, ele começou a explicar por que Cristo merecia toda a autoridade. Que Cristo não era anjo. Mas mesmo assim, Satanás, ele não aceitou. E nesse momento os anjos choraram, porque Satanás falou com essas palavras explícito para Deus. Eu desprezo a sua lei. A sua lei não é justa, não é de amor, não é pura. Eu vou viver sem ela. E finalmente os anjos vão poder ser livres. Eles vão ter a liberdade que eles querem. E houve peleja no céu. Houve guerra no céu. E uma guerra mesmo. Com força física. Para ver quem que vencia. Se era Jesus e os seus anjos, ou se era Satanás e os seus anjos. E Jesus venceu. E Satanás foi expulso com a terça parte dos anjos. Então, eles tinham que estar contentes, porque finalmente eles não estavam mais sobre as diretrizes de Deus. Eles não estavam mais sobre o governo de Deus. A lei de Deus eles tinham desprezado, eles não estavam mais seguindo. Finalmente eles não estavam com a liberdade que eles tanto queriam. Não era isso que eles tanto almejavam? E foi isso que aconteceu. Mas, como que os anjos estavam? Na história da redenção, fala que quando Satanás saiu do céu e foi olhar o semblante dos anjos, ele viu só contenda, desespero, ódio, ira. E Lúcifer temeu o futuro que ele fez. Ele temeu tudo que ele tinha feito. Ele falou, o que foi que eu fiz? Com quem que eu fui me meter? Que lei que eu desprezei? Quantos eu levei comigo com esse argumento? E ele ficou tão angustiado, porque ele viu que não tinha mais solução, que ele foi lá nos portões celestiais e pediu para falar com Cristo. E Cristo foi falar com ele. E falou assim, Cristo, por favor, pela sua misericórdia, me deixa retornar. Eu não aguento mais, eu vi que o que eu fiz foi errado. Eu vi que não tem mais solução. Eu vi que não tem saída. Por favor, me traz de volta. Eu posso ser qualquer anjo, não preciso ser mais o primeiro anjo. Nesse momento, Ellen White nos diz que Jesus chorou amargamente, porque ele viu que Lúcifer não estava se arrependido. Ele viu que no coração dele ainda tinha semente da rebelião. Ele viu o futuro dele, viu que não dava. Já imagine, não foi de uma hora para outra que Satanás chegou, falou com o anjo aceitou os argumentos dele e houve peleja do céu. Não foi. E finalmente Deus tinha excluído toda essa semente do mal do céu, não tinha como eles aceitar de volta, como ele aceitar de volta e começar tudo de novo. E ele falou para Lúcifer, não dá. Mas ele falou não dá porque ele estava arrependido. Tanto é que quando Lúcifer saiu da audiência, ele ficou com mais ódio, ele ficou com mais ira, e ele falou, então tá bom. Agora eu vou destruir toda a criação que Jesus fez. E para onde que ele foi? Foi para a terra. E ele fez todo o estrago que nós sabemos. Ele falou, eu vou acabar com Adão e Eva com tudo. Porque ele achou que Jesus não iria ter as últimas consequências para salvar sua criatura. Ele achou que ele poderia arrastar mais para a rebelião dele e finalmente ele ia governar tudo. E isso é triste. E o que é mais triste ainda é que hoje Satanás vem com os mesmos argumentos. Faz muito mais de 6 mil anos que o que Satanás está falando? A lei de Deus te oprime. E não é isso que muitos jovens falam? É isso que eu mais escuto, principalmente de quem não tem religiosidade.
No meu trabalho, só eu que tenho alguma religião, ninguém mais tem. Eles falam, para que você faz isso? Para que você faz isso? Parece que é tudo não pode, não pode. Olha a visão que eles têm da lei de Deus. E muitas vezes a gente nos pega pensando, será que é mesmo isso? Será que eu estou sendo escrava de Deus? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse argumento não é qualquer argumento. Esse argumento levou anjos que eram puros, que não eram pecadores, imagine nós. A gente tem que se ajoelhar e pedir perdão a Deus, e quando isso estiver acontecendo, Deus nos fala tudo. Do mesmo jeito que Deus foi conversar com Satanás para falar, olha, e explicar todos os argumentos, Ele nos explica também. Porque a lei de Deus é uma lei de amor. E quando você começa a experimentar isso, você começa a ver que realmente ela é. Só que é uma experiência que você tem que ter. E Satanás também vai começar a falar para você, olha, não vai dar mais. Você foi até as últimas consequências, acabou. Não tem mais perdão para você. Mas tem. Olha, não dá mais, mas dá. Olha, Jesus não te ama. Acabou. Agora você pertence a mim, não tem mais o que fazer. Tem que fazer. Como eu falei antes, Jesus foi até as últimas consequências, ao ponto de Deus permitir que o seu filho, que era o único filho, viesse morrer a morte eterna. Não foi qualquer morte. Porque se Jesus aqui na terra tivesse falhado, ele teria morrido para sempre. Deus ia ficar sem suas criaturas e sem seu filho. Vocês conseguem entender isso? É muito. Não foi qualquer morte. E Deus pagou o preço. E Jesus falou, não, eu prefiro, se eu falhar, nunca mais existir, do que nunca mais ter as criaturas comigo. Olha esse amor. Como é que você pode dizer que a lei de Deus é uma lei de amor? E eu queria que vocês ficassem essa semana com um verso que está em Salmos 119, 97, que fala assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que a lei de Deus seja a nossa meditação todos os dias. Amém. Pode ficar em pé? Dá para ficar em pé para fazermos a oração? Querido Deus, muito obrigado, porque acima de tudo, Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama, um Deus que, apesar de nossa rebelião e uma rebelião diária, o Senhor sempre nos mantém ao nosso lado, nos chamando para que possamos fazer parte dos Teus filhos, para que possamos voltar ao lar, para que a gente possa nos ver como filhos Teus e testemunhar aos outros. Vem nos ajudar durante essa semana para que a gente possa ser testemunhas vivas de Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Feliz semana!